Muito bem, amados irmãos, Pastor Joimar com vocês, trazendo aqueles estudos bíblicos, devocionais, para o nosso crescimento espiritual. Hoje falaremos a respeito da sabedoria e do conhecimento de Deus, um assunto muito importante que traz ao crente descanso, conforto, por termos um Deus tão sábio e santo e que se importa com nossas vidas. O texto de Romanos, capítulo 11, verso 33 diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? O conhecimento de Deus e sua sabedoria são virtudes que habitam eternamente nele. Portanto, esse conhecimento não foi um conhecimento adquirido, mas é um conhecimento que chamamos de primário ou arquetípico, porque ele se encontra originalmente em Deus. Ele é eterno com Deus. Ele não é separado de Deus, mas ele é sua virtude eterna, assim também como a sua sabedoria. Não há conhecimento em Deus separado de sabedoria. Ambos andam juntos. No homem pode haver a falta de um deles. Existe muita gente que tem conhecimento e não tem sabedoria, que é a aplicação correta deste conhecimento. E no homem é necessário que haja também a sabedoria como a aplicação deste conhecimento. Portanto, o homem pode vir deficiente desses dois elementos, uma vez que o conhecimento do homem é empírico, ele é construtivo, ele é construído através de experiências e também de pesquisa sobre outra causa ou sobre si mesmo. O conhecimento em Deus, ele é arquetípico, primário, e Deus conhece as profundidades de si mesmo. Paulo diz, olha, quem conheceu a mente do Senhor, senão o próprio Senhor, as profundezas de Deus, senão o Espírito que nele habita, isto é, Deus conhece a si mesmo. E também conhece as coisas externas a ele, uma vez que ele as criou. E ele aplica a condução dessas coisas criadas, do cosmo criado por ele, de forma sábia e santa. É uma perfeição de junção das suas virtudes. Bom, tratando-se do conhecimento externo, Deus, ele conhece as coisas que ele criou, através, primeiramente, do seu decreto, exaustivamente. Ele as conhece num modo quando elas não haviam sido criadas ainda. Como assim? Então Deus, né, sua mente na eternidade, de forma sábia, santa, onisciente, estruturou as coisas para criá-las. É claro que eu estou falando de forma separada, sucessiva, porque nós assim entendemos, mas não há uma distinção na mente de Deus de decreto e criação. Deus não precisa ficar dias, anos, eras pensando para atingir uma perfeição do seu conhecimento. Não é assim. Deus tem conhecimentos instantâneo, simultâneo daquilo que ele tem em si mesmo e daquilo que ele planeja, não de forma sucessiva como em nós. Por exemplo, para nós imaginarmos uma safra, primeiro você imagina uma região de mata, de floresta, a derrubada dessas matas, depois a catação de raiz ou queimada, seja lá como for a forma de limpeza do terreno. Depois imaginam-se pessoas aplicando fungicida na terra, regulando o solo com calcário e outros nutrientes. Aí passam-se pela destruição de outros invasores prejudiciais
como por exemplo inseticidas, inoculação da semente, gradear, arar a terra, quebrar o solo, derrubar a terra, como se diz em alguns lugares, tombar o solo, que é esmiuçar os torrões para que eles não impeçam a germinação. E então, depois que a terra está trabalhada, o plantio da semente já protegida com inseticidas, fungicidas, para que elas não corroam a semente, não se alimentem da semente. E também, ainda, uma espécie que não seja muito fraca para um solo ainda agressivo, um solo ainda ácido. Geralmente planta-se arroz aqui no Brasil, primeiro depois de derrubar o solo, de tombar o solo. Então, quando eu falo isso com você, você está pensando num processo. Na mente de Deus, tudo é instantâneo, não é um pensamento por processo, como em nosso caso. A ideia aqui não é ensinar ninguém a plantar, até porque eu não sou especialista em agronomia, mas a ideia é como funciona a nossa mente, como funciona a mente de Deus. Você acompanhou tudo que eu falei através de processos, inclusive visualizando em alguns casos, quando você conhece o processo. Na mente de Deus, tudo é instantâneo. Ele sabe todas as coisas nos seus detalhes, nos seus pormenores, exaustivamente, a respeito do cosmos que ele criou. Então pense em cada elemento encontrado aqui. Deus conhece isto perfeitamente. Não apenas conhece a matéria-prima, os elementos básicos lá que formam as demais matérias. Vamos pensar aqui no hidrogênio, o elemento número 1 da tabela periódica. Deus conhece a sua estrutura, inclusive sobre funcionamentos e qualidades químicas que nós ainda não conheçamos, mas também a sua possibilidade de expansão, de fusão, para a criação de novo elemento. Em todas as suas teóricas funções, mesmo que elas não tenham sido descobertas ou jamais venham a ser descobertas. Deus conhece todos os elementos de toda a criação, inclusive teoricamente, de forma instantânea, simultânea. Este é o conhecimento de Deus, e esse conhecimento é aplicado com sabedoria em todo o universo, no seu funcionamento. Quando nós falamos de ordem teleológica, que é a estética do mundo, né? Imagine os rios, né? As águas minerais que dão vida, que alimentam a vida e transportam vida em si. Então nós encontramos um mundo organizado, não apenas com conhecimento daquele que criou essas coisas, mas com sabedoria na aplicação desse conhecimento, com estética, porque Deus, ele é o autor das coisas belas e da ordem variada do universo. Então, assim, esse conhecimento é um conhecimento que Deus tem, primeiro, primário em si, ele conhece a si mesmo e conhece perfeitamente as coisas que foram por ele criados, o cosmos. As pessoas falam universo, Deus conhece este universo, como também conhece o universo espiritual. E também, teoricamente, como seria outros mundos se ele criasse de tais e tais modos, com todas as suas leis físicas e quânticas possíveis, como os metais se comportam na Terra e também nos confins do universo, como a física é aplicada aqui em outras regiões da galáxia. Então, é o conhecimento vasto e imenso, e o salmista diz que ele conhece, seu conhecimento não se pode medir, um conhecimento que não se pode esquadrinhar. Quão grande Deus, Senhor,
é o seu conhecimento, quão grande é a sua sabedoria. E assim como ele conhece o universo por ele criado, ele conhece, dentro desse universo, os homens. Jó, falando a respeito da extensão do conhecimento de Deus, diz: pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então imagine uma casa. Para quem já ajudou a construir uma casa, você tem a ferragem, você tem a estrutura, as vigas e os fundamentos, a fundação, as sapatas, e elas são preenchidas com concreto, os ferros preenchidos com concreto. E o engenheiro e o dono da casa sabe se ela suporta 2 andares, 5 andares, se ela foi feita para uma fundação para subir 8 andares. É comum no tempo das chuvas na região do Sudeste, aqui falando de Brasil, você vê desabamentos, local do solo inadequado para aquele tipo de construção e peso da construção. Então, aí há desabamentos, né, com as chuvas. Mas o dono conhece a estrutura. Ele pode ignorar durante algum tempo que as leis da física vão operar. Mas há um conhecimento primário da estrutura. E então, Jó fala que Deus conhece essa estrutura da humanidade, do ser humano, e não de forma simplesmente da raça humana, mas de cada indivíduo. É o que o salmista, no Salmo 139, diz. Ele fala de forma maravilhosa que Deus conhece-nos a substância ainda informe. Davi diz: e no teu livro foram escritos todos os meus dias, quando nenhum deles havia acontecido ainda, escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. É um conhecimento que Deus tem, que com sabedoria guia o caminho de cada indivíduo, não apenas da criação de povos, mas indivíduos que formam esses povos. Inclusive, Deus tem conhecimento da sua vida, de como você anda e como estão as coisas acontecendo na sua vida, porque Ele decretou com conhecimento e sabedoria os seus caminhos. Isso é maravilhoso, porque nós podemos contar com um Deus que é imanente. Não apenas Ele é criador transcendente, que está acima de tudo, mas é um Deus que é imanente, Ele se apresenta com. E foi isso que Davi e os demais escritores bíblicos falaram, que é um Deus que sonda e conhece. Sabe quando assento, quando levanto. E foi isso que representava a tenda no meio da congregação, na caminhada do deserto. É o Deus que está presente com aquele povo. E é isso também que significa o nome Immanuel. Conosco está Deus. O nome atribuído ao Cristo. Ele está conosco. E de fato, ele esteve fisicamente presente. E hoje ele vivo e espiritualmente presente no meio do povo de Deus. Conosco está Deus através de Cristo Jesus, sabendo o que é padecer e sabendo o que nós sentimos e nos auxiliando como o nosso advogado junto ao Pai, nos enviando o seu Espírito, porque sabe as nossas necessidades, porque sabe que somos falhos e sabe que somos pó. Por isso, esse estudo a respeito da sabedoria e do conhecimento de Deus não é um estudo distante da vida e da fé cristã. É um estudo necessário para que você possa crescer espiritualmente. Participe das nossas aulas e vamos aprender mais a respeito da palavra de Deus. Abraço.